Bom, presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Em especial, me permita cumprimentar meu líder de bloco, que tem nos liderado com muita competência, sensibilidade e firmeza, deputado André Quintão, que está aqui conosco, nosso líder da minoria, deputado Ulisses Gomes, que está aqui conosco. Cumprimento todos os deputados e deputadas que acompanham essa reunião e faço um cumprimento especial aos servidores públicos que nos acompanham também. Nós começamos aqui os trabalhos às 10h30 hoje e fomos ao longo do dia. É impossível resumir ou sintetizar em 10 minutos todo esse processo, mas eu queria trazer algumas considerações no encaminhamento da votação do parecer, posicionando aqui não apenas o meu voto, mas todo o posicionamento do Bloco Parlamentar Democracia e Luta e um pouco do nosso trabalho. Essa reforma da Previdência, PEC e projeto de lei complementar, essa reforma chegou à Assembleia alicerçado num falso discurso de que era preciso a reforma para equilibrar as contas. Essa discussão é uma discussão que tem sido feita nacionalmente, colocando o funcionalismo público como aquele responsável pelos problemas fiscais, financeiros do país e que, portanto, as reformas seriam necessárias. Essa semana, inclusive, o presidente da República encaminhou uma reforma administrativa ao Congresso e eu não tenho dúvida de que essa será a próxima pauta que nós enfrentaremos aqui na Casa. E, alicerçado no que não é real, vai se constituindo um processo que acabou possibilitando a tramitação da reforma da Previdência aqui no Estado. Proporcionalmente, o Brasil tem menos servidores públicos que os Estados Unidos e países da Europa. 13% do PIB é voltado para os salários dos servidores, mais da metade ganham até 3 salários mínimos. Eu sou de uma categoria que tem média de remuneração de R$ 2.200 aqui no Estado, média, que significa que ampla maioria recebe abaixo disso como salário líquido. Mas o Brasil desembolsa 38% do orçamento da União para banqueiros e rentistas, ou R$ 1 trilhão do orçamento federal. Então, tramitou na Assembleia a reforma errada, porque o alvo não são os servidores, o alvo não são as servidoras públicas. Então, a reforma que tramitou na Assembleia foi a reforma errada. Portanto, desde o início, a reforma errada no momento errado. Nós estamos com o presidente, com o governo federal, que dos 38 bilhões da verba emergencial para o enfrentamento à pandemia, com mais de 100 mil mortes, ele investiu 11 bilhões, dos 38 que deveria ter investido. O momento errado, foi o momento de uma pandemia. Então, eu queria primeiro trazer essa consideração. É a reforma errada na hora errada. Uma pandemia não é hora de alterar a Constituição do Estado, não é hora de fazer um processo sem que os interessados pudessem acompanhar. Eu fui dirigente sindical por um bom tempo. E toda vez que tinha demanda do funcionalismo, nós passávamos o dia dialogando com os deputados, propondo, avaliando textos, proposições. Eu aqui na cadeira só pude fazer isso ligando para as entidades e para os dirigentes sindicais, fazendo consultas em relação a várias questões que nós fomos discutindo. Acho que é a primeira vez que uma reforma que altera tanto a vida dos servidores tramita sem que os dirigentes sindicais pudessem sequer fazer o acompanhamento em tempo real e presencialmente, dando o seu posicionamento em relação aos textos e a tudo que estava sendo discutido. Nosso posicionamento do bloco, desde o início, foi não a votação de um processo tão complexo durante a pandemia e
sem que as pessoas interessadas pudessem ter amplo acesso ao Parlamento Mineiro. Não tiveram em função da pandemia. A reforma tramitou, aprovada em primeiro turno, nós estamos em discussão para o segundo turno, utilizamos de todos os instrumentos regimentais que nós tivemos. Quero aqui, inclusive, esclarecer que nós não ficamos no não pelo não, nós disputamos conteúdo. Foram dezenas de emendas construídas coletivamente, tanto ao PLC quanto à PEC, apresentadas e fizemos a disputa do seu conteúdo. Mas como você tem uma estrutura de reforma, que é uma estrutura de responsabilizar o servidor, foram possíveis poucas alterações. Mas eu não tenho dúvida, deputada André Quintão, como a deputada Marília nos lembrou hoje, o papel da oposição foi fundamental. Sem contraditório, sem o debate, sem a exposição dos problemas, nós estaríamos já com uma reforma da Previdência sindical e administrativa aprovada, eu não tenho dúvida disso. Então, o papel do contraditório é essencial à democracia, em que pese o erro do momento que nós estamos fazendo essa votação. Dito isso, presidente, eu quero ainda trazer uma consideração da importância dos servidores do lado de fora terem o direito à sua manifestação. Então, eu deixo uma consideração para que nós possamos refletir melhor sobre esse processo de militarização dos demais poderes do Estado que nós enfrentamos ultimamente. Cada poder tem o seu papel e tem o seu trabalho. Não é possível nenhum processo de militarização em nenhum poder, porque não é pela militarização que nós vamos resolver os conflitos que são essenciais à democracia. Nesse processo de encaminhamento à votação, o nosso posicionamento enquanto bloco permanecerá o mesmo, de votar contra a reforma da Previdência. Mas do nosso trabalho parlamentar, em diálogo com as lideranças, em diálogo com o presidente da comissão, em diálogo com os demais líderes, possibilitou que nós trouxéssemos a essa comissão e à comissão especial questões que diminuíram danos aos servidores. E essa é a nossa função parlamentar. A primeira delas, votada no debate do deputado André Quintão, a retirada da cobrança extraordinária, porque o governo queria, além da cobrança que já está aumentando, ele queria autorização para mais uma cobrança. Algumas pessoas pediram para explicar isso. Você teria no seu contra-cheque 2 cobranças. Aquela que aumentou e uma extraordinária que o critério era o déficit. Como o governo apresentou um estudo raso de déficit até 2050, você começaria com a contribuição e você começaria com uma contribuição extraordinária. Então, o trabalho do Bloco Democracia e Luta nesse processo possibilitou, tanto na PEC ontem, quanto também estava no PLC, e foi retirado no parecer do presidente, o trabalho tirou a segunda contribuição que você faria por proposta do governador Romeu Zema. O segundo trabalho, que eu acho essencial, porque não foi demonstrada a necessidade. O nosso trabalho, a emenda apresentada e a votação que será feita aqui na comissão, retirará o IPSENG da reforma da Previdência. Eu acho que de todos, o IPSENG que hoje tem quase 1 milhão de beneficiários. Essas pessoas não sei sequer se sabiam das alterações que estavam sendo feitas. O IPSENG sai da reforma da Previdência com a apresentação do relatório do presidente. Nós apresentamos emenda do Bloco Democracia e Luta, de modo que nós estamos preservando o IPSENG com o que ele é. A Previdência, a assistência e a saúde. Isso é um processo importantíssimo da preservação do patrimônio dos servidores. Segundo, e a autonomia do IPSENG, conquistada recentemente também por iniciativa nossa em 2019. E, por fim, que é objeto da emenda 13, a gentileza, né, do número, a emenda de número 13, ela é importante para todo o funcionalismo, com um detalhe
que tem um impacto importante para o magistério. A reforma federal e a reforma do Zema e nesse ponto era extremamente cruel com o cálculo da aposentadoria, porque mudava de 80% das maiores contribuições para 100% de todas. O caso da educação, quem tem 25 anos de magistério, ficou 17 com salário congelado. Então, a regra do Zema traria uma diminuição de remuneração de aproximadamente 60% na hora da aposentadoria da professora. Era 60%. Eu falei muitas vezes isso aqui, né? Essa comissão eu falei muitas vezes. E sempre trazia a simulação do impacto se a professora se aposentasse por essa regra que passaria a valer. A emenda de número 13 vai alterar isso da seguinte forma: todos os profissionais que hoje estão no Estado, a regra deixa de ser 100% de todas as contribuições e passa a ser 80% das maiores, como é uma regra atual. Para os que entrarem, deixa de ter a referência de 100% de todas e será a referência de 80% das maiores, e aí a proporção a partir do tempo de serviço. Mas a questão fundamental, e eu estou tentando ser didática, se o senhor me permitir mais alguns minutos, a questão fundamental é que hoje a professora, com seus 25 anos, pela proposta do Zema, a sua aposentadoria seria 60% de toda a média de remuneração. A alteração proposta pelo Bloco Democracia e Luta, que será votada daqui a pouco, possibilitará uma enorme diferença na vida concreta das pessoas. E eu, particularmente, acho que a política tem sentido assim, quando altera a vida de um coletivo, e de um coletivo por justiça social, por equidade. E, nesse caso, essa professora, ela não terá a redução de 60% no recebimento da sua aposentadoria. Ela terá o direito de receber 80% a média de 80% das suas maiores remunerações, com seus 25 anos de magistério, ou com quantos anos os demais servidores tiverem. Eu estou falando da professora, mas isso servirá para todos os servidores. Então, hoje, quem é vinculado ao Estado não terá aquilo que nós denunciamos tantas vezes, a necessidade dos 40 anos de sala de aula para chegar ao 100% de toda a remuneração. É evidente que nós não queremos essa reforma. Mas o nosso papel parlamentar, ele possibilitou uma redução de danos importante nesse processo que nós estamos enfrentando. Então, essas são as considerações, presidente, para explicar às pessoas. Eu espero ter sido clara, né, porque discussão de previdência não é um debate assim... Não é um debate muito fácil, muita regra, 80, 100, qual que é a diferença? Mas esse é o trabalho e o resultado da emenda 13 e é o resultado do que já está incorporado no parecer do relator, tirar o IPSENG da reforma da Previdência. É claro que essa luta em defesa do IPSENG, ela não terminou aqui. É claro que esse processo, nós ainda precisaremos fazer muita luta pelo seu fortalecimento, muita luta contra a sua privatização, mas, sem sombra de dúvidas, nós ganhamos aqui um fôlego na luta do patrimônio desses servidores e dessas servidoras. Então, são essas as considerações do encaminhamento, presidente. Eu vou manter o voto do bloco, como nós trabalhamos durante toda a tramitação, durante toda a discussão do projeto, mas presto contas aqui do trabalho do nosso bloco parlamentar, que possibilitou alterar objetivamente estes pontos e outros que foram alterados não em função direta por emenda nossa, mas sem sombra de dúvida. Sem o contraditório, o que nós estaríamos vendo era uma reforma ainda mais perversa do que essa que está em tramitação. E eu faço essa observação para dizer da importância do contraditório e da importância de respeitar esse contraditório nesse processo parlamentar em todos
todos os demais. Então, são essas as considerações em relação ao projeto de lei complementar 46, prestando contas aos servidores que nos acompanham. Todos os instrumentos foram feitos, todo o processo regimental foi feito, ajuizamento de ações na Justiça Federal foram feitas. Não foi pouco que nós trabalhamos nesse último período. E defendo sempre a legitimidade de todos os servidores se manifestarem presencialmente, virtualmente, contra aquilo que eles já identificam como a retirada de direitos, porque eles sabem entender o que é a sua vida, e essa vida concreta faz muita diferença. Eu lembrava outro dia que precisa de previdência é classe trabalhadora. Então, quem precisa da aposentadoria é que sabe o impacto de todas essas questões nas suas vidas. No mais, nós seguiremos fazendo o trabalho em defesa dos serviços públicos, dos servidores, porque, ao fazê-lo, nós estamos defendendo a população mineira, que tem o direito de uma prestação de serviço público de qualidade, e os servidores não oneram, e não são eles os responsáveis por nenhuma crise fiscal, nenhuma crise econômica, financeira, no Estado nem no país. Ao contrário, são eles que fazem a máquina pública funcionar, são eles que fazem todas as dimensões do Estado acontecerem, apesar das suas condições de trabalho, apesar da ausência de negociação. Eu nunca vivi o que os sindicatos viveram, de um governo que não conversa com os sindicatos. Esse processo ele foi péssimo e ele demonstra a dificuldade ou a incapacidade do governo de lidar com a diversidade e com a diferença. São essas considerações, presidente, em relação ao processo todo, né, tentando fazer uma síntese em relação ao projeto de lei complementar 46, em tramitação aqui na Comissão de Administração Pública. E agradeço, presidente, a confiança de cada entidade sindical que dialogou com o nosso bloco parlamentar. Nós somos extremamente honestos, transparentes, coerentes na luta que fizemos. E quando os projetos chegaram ao plenário, porque eu quero aproveitar também e explicar isso, né? Nós lutamos muito para que os projetos não tivessem a condição de chegar ao plenário. No momento em que chegou ao plenário, nós disputamos o conteúdo, com muitas emendas elaboradas, e antes disso disputamos a política do momento errado, da reforma errada, através das comissões que nós fazemos parte e também do plenário. Então, quero agradecer, posso fazer isso em nome do bloco? Democracia e Luta, a confiança, a relação honesta, solidária que nós tivemos com todas as entidades sindicais, e agradecê-lo, presidente, pela relação de respeito. A política não sabe lidar com mulheres. Esse é um problema que nós ainda não superamos. A política acha que nós, mulheres, estamos no lugar errado, que os espaços de poder não são espaços para as mulheres. Então, nunca é demais lembrar que esse espaço também tem que ter mais mulheres. Todas as minhas costas aqui são 99% de mulheres, fazendo todo o processo legislativo dar certo. Mas é preciso que esse espaço aprenda que as mulheres vieram para ficar. E eu espero que na próxima legislatura, em maior número, em diversidade de representação. Então, esse espaço aqui da política institucional é um espaço que sempre estranha às mulheres, como se a nossa voz ela fosse menor do que a voz dos homens. Então, eu falei muitas vezes aqui, inclusive rouca, inclusive sem fôlego, mas eu não deixei de falar, porque a ocupação desse espaço é poder ver nosso, para que mais mulheres ocupem esse espaço com a legitimidade da representação. Obrigada, presidente.